Muito bem, estamos de volta. Vamos lá cumprimentar os nossos convidados que vão fazer aí para nós resumos, compartilhares. A gente teve presbitério esses dias, tem mensagem, é verdade, mas vamos ver o que Deus vai liberar esta noite. Temos aqui de um lado o Luiz Aguiar, de Torres. Boa noite, Luiz, tudo bem? Acho que tá no mudo aí. Agora foi. Agora, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite. Não, aqui não tem imagem, eu não consigo ver vocês, né? Então, para a tela. Não, tá tudo bem aqui, eu dou um Tá bom sim. dia para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá, estamos aqui, aproveitando a oportunidade de estar aqui junto com vocês aqui, nesse canal maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, amém? Isso aí. Tá ajustado aí, Luiz? Muito bem, temos Márcio Pistorello do outro lado de Canela. Boa noite, Márcio. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, irmão Sérgio. Aí todos os irmãos estão nos ouvindo aí, os irmãos da mesa também. Boa noite. Que Deus esteja nos abençoando aí. Muito bem. Tá certíssimo. A gente estava tentando lembrar aqui do culto mundial, algumas frases. Vou te dizer que estava um pouco complicado nesta segunda chuvosa aqui por Cachoeira, mas eu convido o Márcio a trazer algum ponto aí do culto mundial que te chamou a atenção, Márcio. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, né? O Senhor tem movimentado, né, irmãos, nos dado uma realidade, né? Desde o culto mundial e toda essa movimentação da igreja está tudo muito conectado, né, irmão, com o culto mundial e com o que nós estamos recebendo. E quando eu recebi o convite hoje para participar, o Senhor já me trouxe algo assim que eu acho que vem que me deu muita realidade de tudo que está acontecendo dentro da igreja, nos movimentos da igreja, dessa realidade que a gente tem vivido, que nós vivemos nos últimos tempos, né, irmãos? A gente fala muito assim dos últimos tempos, né? E os últimos tempos, daí Deus me levou até o Apocalipse hoje, assim, se os últimos tempos que estamos vivendo no Apocalipse, né? E aí, irmãos, Deus começa a falar assim conosco e a gente percebe muito essa realidade na prática de que igreja cada cidade vai ser a partir desse momento, entende? Porque o ministério tem falado conosco desde o presbitério, no culto mundial, né? De que nós estamos recebendo um encargo, e já recebemos, mas esse encargo agora fica aparente qual é nós somos parte de um ministério, e esse ministério que vem através da unção apostólica é derramada sobre todas as igrejas agora. Então eu vejo que lá no Apocalipse lá tem a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira e várias igrejas, né? E nós, como membros do corpo de Cristo agora, e eu, Márcio, aqui na cidade de Canela, eu recebi uma instrução para a igreja de Canela. E aí essa instrução vai estar com esse encargo, né, na mão de cada um de nós. E aí as cartas estão chegando, né, irmãos? E a gente tem recebido isso há quantos anos, né? Que o Ministério da Palavra é falado, o Senhor está enviando as cartas, né? As cartas estão chegando. Só que agora cada ministério, cada cidade, né, vai receber a sua carta, né? E aí eu fico pensando aqui que carta eu vou trabalhar para receber, né? Se vai ser a carta que por exemplo, Filadélfia recebeu, né? Vai ser a carta que Laodiceia recebeu. Qual vai ser a carta que Canela vai receber, né? E Márcio, assim, depois do presbitério também, então falou ali, né? Deus deu mais liberdade, né, para os presbíteros, né? Ou falou, né? Agora é com vocês, né? Seguindo o interior e assim no teu coração, tu acha que já mudou algo, assim, que Deus tem falado contigo, assim, depois dessas novidades, enfim, mudanças, enfim, como que está no teu coração isso? Irmão, eu fico orando, é isso que me veio, assim, desde ontem do culto, a gente recebe tanta coisa, que bom ouvir, né, que bom a gente ver que o Espírito eu sinto uma unção maior, cada vez maior, do Espírito
do Senhor sobre a nossa vida, entendeu? Eu vejo uma unção, eu acho assim, eu vejo eu comecei a olhar para o Apocalipse, para os últimos tempos, né? Sim. E uma necessidade de trabalhar cada vez mais na expansão da obra do Senhor. Isso que eu tenho sentido desde o encontro do presbitério, né? De aplicar. Então a gente fala, quando o ministro fala nos dons e nos talentos, né? Como é uma linha fina de não trazer isso somente para a nossa vida privada, para os nossos dons e talentos naturais, e se esquecer de que esses dons eles devem ser aplicados intensamente nesse momento na vida espiritual e na obra do Senhor. É claro que nós não vamos deixar de lado aquilo que está na nossa mão no secular, mas nós recebemos tanta instrução que agora as igrejas foram igrejas, né? Qual vai ser a colheita de todo esse fruto, de todo esse plantio que nós recebemos nesse momento, né, irmão? Então eu sinto desde o presbitério, vamos trabalhar e vamos trabalhar com muito mais intensidade cada vez mais, porque qual é a carta que a minha igreja vai receber, que a igreja de Canela, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está em Canela, vai receber? Esse encargo está sobre cada um de nós. É, né? Verdade. Eu queria passar para o Luiz também. Ei, Luiz, como está no teu coração aí esses 10 dias, talvez depois do presbitério aí? Algo já mudou? Sentiu que a responsabilidade aumentou? Como está assim no teu coração? Olha, desde ontem eu assisti o culto mundial. Foi a primeira coisa que foi falado, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra. Então eu entendi uma coisa, nós vamos ter que, aqui na igreja toda está começando a lotar, já não há mais lugar aqui, às vezes já tem muito apertado, tem gente ontem, domingo, houve pessoa de pé, tivemos que pegar uma cadeira, porque é uma coisa que Deus já vai começar agora a trabalhar muito nessa igreja toda, porque aqui nessa cidade, uma população de 50 mil habitantes, parece que nós estamos vendo que o povo já está com sede, e agora há pouco eu tive uma oportunidade de ver os irmãos novos que abrindo o grupo familiar, né? Sim. Aumentou mais o número de grupos familiares, aumentou assim pessoas que estão louvando. Nós temos agora adoração a Deus também, toda primeira quarta-feira às 8 horas. O movimento está aumentando cada vez mais, assim, está aumentando. Assim, parece que Deus está falando assim, exatamente ontem no culto mundial falou, e que a gente precisa usar esse João 4,34, né? E a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra. Então Deus está realizando aqui. Ele está movimentado aqui bastante mesmo. E Luiz, assim, ao que você atribui? Do presbitério, eu achei muito tremendo quando o nosso irmão, o Erisberto, falando sobre o YouTube. A responsabilidade é maior agora. Sim. Agora é tudo expandido, não é mais aquela TVzinha pequena, não. Agora vai ter que expandir. É verdade. Porque ali nós estamos vendo trabalho assim pelo YouTube ali, realmente aquilo ali me deixou mais responsabilidade. Eu tenho que me consagrar mais, porque é uma coisa bem séria isso aí. Para colocar no púlpito ali, tem que ter expandir pelo Espírito. Eu acredito que vai dar certo isso aí. Desde o presbitério, culto mundial, está me despertando todo dia. Que legal. E vai dar certo sim, com certeza. Mas o que você atribui assim, Luiz, esse aumento então de pessoas na igreja? Tu acha que é a tua oração, a tua obediência a Deus, ou você está indo para os gentios, como a gente tem ouvido falar? O que você pode compartilhar assim, que você atribui esse aumento de pessoas na igreja? Luiz. Do aumento? Isso. Assim, ó. Eu creio assim, ó. Eu estou saindo agora na rua todo dia. Eu estou vendo, visitando o empresário.
Eu sei que daqui a pouco vai ter assim, uma vida de muito assim. Deus já está preparando aquele que não dobraram diante de Baal, já está pronto. E já uma oração, por exemplo, domingo aqui, a gente está colocando assim, todo domingo, uma hora antes, ainda estamos continuando. Se não fosse pela essa oração, eu acho que a igreja já estava fechada. Porque essa oração, uma hora antes do culto, movimentou mais pessoas. Deixou mais assim, pessoa mais trabalhadora. Então está aumentando por causa da oração de uma hora antes. Essa é uma hora antes que eu estou vendo, irmão. Era eu e a minha esposa, né? A gente olhava uma cara para outra. Mas hoje já tem bastante gente olhando assim. Eu vejo assim. Agora está começando cada um do seu lado, no início da igreja, né? Às 9 horas. Está começando as pessoas saindo do lugar para orar para o outro irmão. Que legal. Está dando fruto. Essa oração aí. Amém? Boa, Luiz. Vitória, como é que está aí pelo YouTube? A gente tem participação de diversas pessoas de diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul, do Paraná, lá também da Bahia. Então, deixando boa noite e a gente está de olho. Beleza, é isso aí. A gente só tem o nosso YouTube para dar uma espiada e também o WhatsApp, né? Tem um comentário aqui, ó, novamente agora. Da Graciela Nunes de Passo Fundo, dizendo, ó, essas mudanças é Deus nos chamando para assumirmos a nossa responsabilidade com o ID. E de fato, né, é uma oportunidade de trabalhar mais e ter essa visão de utilizar as redes sociais para evangelizar, para gerar, para cuidar, e isso é muito bom. Queria aproveitar sobre esse tema, Vitória, perguntar para o Sérgio. Nessas 2 semanas, assim, tem sido falado muito que Deus nos deu mais liberdade. A impressão que eu tenho é que até o encontro do presbitério a gente não podia fazer nada, né? A gente não podia evangelizar, não podia pregar a palavra. E que depois desse dia, então, agora sim, nós estamos livres, né, daquele jugo imenso que Deus tinha colocado sobre nossas vidas até aquele dia. Esse é o item 1, queria que o irmão comentasse algo sobre esse ponto. E o item 2 é, até aquele dia, né, desde o seminário à mesa do Senhor, Deus falou para nós usarmos as nossas redes sociais para o evangelismo pessoal. E eu queria ver do irmão assim se o fato dessa abertura ter acontecido agora não vai ser para nós também uma desculpa, né, de carregar sobre as redes sociais da igreja aquilo que Deus tem pedido para nós fazermos no nosso pessoal desde aquele seminário que foi 2019, se não me engano, né? 20, porque tudo que a gente quer é uma página para cuidar, alguma coisa mas não no nosso pessoal, no nosso dia a dia, né? Como o irmão tem visto essas 2 coisas, né? O Espírito Santo sempre traz a implantação na hora certa para todas as coisas no reino. Eu, hoje, num programa do Bento Sul, eu tive a oportunidade de comentar um pouco sobre o que está acontecendo na realidade, segundo aquilo que eu tenho recebido na visão divina, assim. Nada tem mudado, não houve mudanças. O que houve foi um cuidado pela unção interior do Espírito Santo para nos proteger e sofremos os danos mais sérios. Então, esse tempo que o Senhor nos deu para ficar sob a proteção da autoridade ministerial por meio do Espírito Santo passou, terminou. O que eu digo assim a gente cuida lá, olha, você está invadindo um território que Deus não orienta você a entrar. Nunca foi proibido, mas a gente alertava as pessoas de não fazer isso, não entrar naquilo, não cometer isso, como uma espécie de proteção, não de proibição. Nunca houve proibição aqui. Eu nem, desde o primeiro dia que eu entrei aqui, não houve proibição de nada. Então, as coisas que eu sempre ouvi é que eles não podiam fazer nada, que tinha que se bitolar aquilo que o Espírito Santo estava trazendo para o ministério da palavra.
E então da orientação saía para as igrejas e a pessoa não podia pular cerca daquilo ali, porque era considerado persona non grata no ministério. Aqui na igreja não é verdade isso, né? O que ocorre é o seguinte, é que todos nós temos intenções no nosso coração de querer nos projetar no serviço do reino fora da instrução do Espírito. Nós queremos crescer, nós queremos apresentar uma novidade para Deus ficar perplexo com a nossa capacidade humana. Então, esse período vai exigir mais responsabilidade, mais comunhão com o espírito individual de cada um? Com certeza. Nós vamos agora assim, ó. Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, a responsabilidade foi exigida por Deus. E o que aconteceu? Todo aquele povo que saiu do Egito, aquela geração, morreu em cima da areia, com exceção de 2 homens. Por quê? Porque eles queriam fazer as coisas do jeito deles. E não segundo a comunhão do Espírito, a qual todos já estão instruídos como fazer. Então, se agora houver inversões na área de servir o Senhor, a responsabilidade vai ficar explícita de que eles são os problemas. É isso? Mas não explícita para os outros, para ele mesmo. Porque muitos presbíteros chegaram assim, do jeito que vocês estão liberando as orientações do Espírito aí, a gente não consegue crescer. Eu não consigo encher a igreja. Eu não tenho sucesso aqui. Eu não tenho sucesso ali, porque é muita restrição. Nunca teve restrição. Entende? Nunca teve. Então, essas pessoas que reclamavam que tinham um esquema ministerial ditatorial, agora eles vão ver que não existia isso. Agora eles vão ver. E que o problema, na verdade, eram problemas de relacionamento deles com Deus. De não estar seguindo a direção da palavra e do Espírito que o Senhor liberou esses anos todos aqui. Então agora eu vejo assim que vai ser muito sadio isso para a edificação e a glorificação da igreja. E realmente só vai ficar quem ama o Senhor. Eu quero dizer isso já antecipadamente aqui. Só os que amam o Senhor vão ficar. E porque o Senhor quer glorificar essa primeira chamada para depois os outros que não forem na primeira, eles vão ser então adicionados à glorificação antes do arrebatamento da igreja. Esse é o meu parecer. Então vai haver 2 chamadas ainda para as bodas do Cordeiro de todos aqueles que receberam a revelação do Evangelho do Reino. Eu creio que é dessa forma que as coisas vão acontecer de forma muito rápida. Como também o desvio de muitos vai ser rápido, né? E a gente já vê sintomas, a gente já está vendo muitas coisas assim, que as pessoas estavam presas ainda, porque havia muitas críticas de irmãos, se alguém saía um pouquinho fora da direção do ministério, havia muitas críticas de irmãos, e aquilo parece que gerava um temor neles para ficar, mas também se segurando para se soltar. Então agora está tudo certo, vai ficar como Deus quer, né? E aí todos nós vamos concluir, nos certificar de que agora, quando nós vamos nos dar por conta que o problema não era o ministério, não era os presbíteros, o problema não é um problema sempre do ego, né? E não me lembro onde que foi que eu falei por último aí que agora é o tempo de se livrar da tirania egocêntrica. É agora. Esse é o momento, que é a única chance que nós temos de nos tornar íntimo na dependência e na relação com Deus para fazer a obra de Deus agora. Esse foi no culto de Cachoeira ontem que o irmão comentou sobre isso. E aproveitar com o Márcio. Márcio, como líder, né, como presbítero, quando eu não consigo
com um coração ensinável, obedecer a algo que o Senhor traz através de quem me lidera. Como eu vou conseguir ter discernimento para poder usar da liberdade que Deus me deu para fazer com aquilo algo que redunde em ações de graças para o Senhor? Como que você vê essa questão de alguém que não consegue ser submissão, receber a oportunidade de ter liberdade nos seus atos e o que fazer com essa liberdade? Irmão, eu entendo assim que também é um momento, né, do não conseguir. A gente precisa olhar para aquilo que nós já recebemos e perceber o que nós já ganhamos, entendeu, irmão? E não conseguir agora em obediência, eu creio que é um pouco de fruto de ingratidão, como aqueles 10 que receberam a cura e apenas um voltou para glorificar o nome do Senhor e para agradecer pela cura que recebeu, entendeu? Então eu olho muito para isso, porque eu sempre que eu comecei a buscar o Senhor, cheguei aqui nessa casa doente, né? Com uma série de problemas, com uma série de enfermidades assim na alma, né? E eu e minha casa. E as curas vieram sobre a minha vida, né? E o Senhor me honrou sempre pela obediência, assim, desde o grupo familiar, assim, de fazer segundo era o modelo, sempre fiz na igreja, no ministério, agora sempre foi assim. E eu não vejo como, irmão, tudo que a gente recebe dentro do meu coração, e eu oro sempre para o Senhor, né, para me manter sempre fiel a isso e olhar com gratidão para as coisas que o Senhor já fez, para não desviar, porque ontem, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, nas primícias, o Senhor me falou sobre Daniel, assim, Deus queria que eu falasse sobre Daniel. Eu não tinha capacidade de falar sobre Daniel se eu não fosse buscar nos materiais da igreja o que eu já tenho lá, vai lá no personagens bíblicos, vai buscar no material da igreja para me falar sobre Daniel no culto, entendeu, irmão? Uhum. Então, eu não consigo, porque eu não tenho dentro de mim essa capacidade, eu reconheço isso, de pregar sem ter uma dependência que vem do Espírito, do fluir do rio do ministério apostólico. Então, eu creio que passa por esse processo de gratidão, de ver aonde nós saímos, aonde nós estamos e aquilo que nós podemos dar. Existe uma dependência espiritual que nós não podemos esquecer, assim, sabe, irmão? Então eu vejo muito, eu linko muito a tudo isso, olhar para trás, né? Para mim sempre trazer à memória aquilo que o Senhor me deu por todo esse tempo, né? E chegou a hora de eu reconhecer esse fluir e dar cada vez mais aquilo que o ministério tem derramado sobre as nossas vidas. Entendo dessa forma. Interessante. Eu queria colocar algo aqui importante que eu tenho ouvido assim do Senhor, né? Se vocês puderem anotar isso aí para pensar um pouco, né? Existe eu falo e vos farei lembrar. São as duas maneiras que Deus usa a igreja. O que eu falei e eu vos farei lembrar. Isso é uma coisa assim muito importante e é segundo aspecto que Deus tem falado, que nós vamos saber discernir qual é o verdadeiro conceito de sucesso. Nós vamos saber definir o que é sucesso. Amém? Vai lá, Bruno. Sim. Fiquei pensando no sucesso, foi falado no culto também. Queria perguntar para o Heriberto também, essa parte do culto mundial foi falado, né? Até foi falado, né, esses dois tópicos, né, que foi citado no encontro do presbitério. Que a nossa única preocupação aqui é o reino e o amor, né? A Bíblia, a palavra, o Novo Testamento fala disso, né? Duas coisas só. A nossa preocupação é com o reino, então fazer a obra daquele que enviou Jesus por amor. Como que é isso no teu coração? Só essas duas palavras, qual a relevância delas ou a preocupação tua com elas? Só Deus sabe o quanto eu me preocupo com isso. Sim.
fazendo uma análise do meu dia a dia, seria muito raso da minha parte aqui emitir um parecer sobre isso. É uma coisa que só Deus sabe. Que eu posso dizer que faço muita coisa ou que não faço nada, mas é que Deus é que sabe aquilo que realmente está aqui dentro. Sim. O que eu penso é que essas são duas coisas que se trabalham no interior do homem, nunca fora, né? Porque o que aparece fora é sempre o resultado daquilo que Deus já trabalhou dentro de mim. Então, o que eu posso dizer é que há uma aplicação da minha parte, porque eu entendi que precisa disso, é de que todas as exposições que Deus faz em relação ao meu caráter, que está deficiente da vida dele, eu busco me aplicar em conhecer a verdade para combater aquilo que eu estou deficiente, para que dentro de mim haja uma relevância do rei e do reino, da obra de Deus micro aqui dentro de mim. E em contrapartida, do lado de fora vai aparecendo algumas coisas também, que é do caráter de Deus como uma consequência disso. Mas nunca assim eu me preocupo muito com aquilo que está fora, errado. Mas sempre uma exposição interna e ajustar o rei, o reino e a obra de Deus dentro do coração, porque depois tudo é uma consequência disso, né? Verdade, interessante. Luiz, essa parte do culto mundial também falou com você, enfim, de amar o Senhor em primeiro lugar, amar o próximo, se preocupar mais com as coisas do Senhor do que com as tuas. Como que foi essa parte do culto mundial? Assim, ó, eu queria começar assim, ó, cada vez que eu vou ver o culto mundial, ou qualquer um ministério da palavra, eu estou na igreja porque eu vi a exortação. A exortação me traz muito para mim constrangimento. É uma luta para mim chegar assim, para praticar. Mas eu vejo que o constrangimento de mim, eu creio que é o temor de Deus. Eu tenho preocupado com a minha alma. Aí no culto mundial de ontem, me chamou a atenção isso aí, o amor ao próximo. O que é para mim assim, amar o próximo? Uma vez eu ouvi o aperfeiçoamento dizendo, suportar o insuportável. E eu preciso, aquele irmão que está na minha frente, vai fazer eu crescer. É um crescimento. Hoje, por exemplo, eu vi ali na dica mensal, aonde que você vai falar com o irmão que tu não tem condições de suportar, pede uma graça. Aí que você vai crescer. Então, eu preciso daquele irmão, amor ao próximo, porque aquele irmão me faz eu crescer. Por causa da exortação que eu sempre recebo, amar o próximo. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre o dízimo. Se eu não dizimar, eu não vou conseguir amar o próximo. O dízimo é para quebrar a avareza. Eu estou há muitos anos dizimando, ofertando. Sabe que eu não pago aluguel aqui nessa casa, aqui na igreja? O que eu faço? Em vez de eu cobrar da igreja o aluguel para mim, porque eu estou fazendo o serviço de aluguel, eu não cobro o aluguel, eu vou para a conta apostólica. Além de 20%, 10 mais 10, e também mais de R$500, mais ou menos, que eu dou para a conta apostólica. Isso aí refere o aluguel. Isso me traz amar o próximo. Porque eu creio que quando você está dizimando, ofertando, botando na conta apostólica, e ali eu sempre incentivei os irmãos a colocar na conta apostólica também a oferta. Por quê? Porque ali decola, aquele ali voa. Por que eu estou falando para o irmão? Porque daí vai aumentar a arrecadação aqui toda e vai aumentar o dízimo na casa de tesouro. Tá? Se eu pegar o dinheiro, põe na conta apostólica, ali eu estou vendo amar o próximo. Daí a pessoa vai lá, põe na conta apostólica. O que vai acontecer? Vai dar uma decolada, vai subir aquela arrecadação. E quando sobe a arrecadação, vai aumentar o dízimo na casa de tesouro. Isso eu aprendi a amar o próximo. Mas para amar o próximo, eu tenho que pegar, começando pelo meu casamento. Né? Ali eu aprendi. Se eu aprendi a amar minha esposa, eu consigo amar os outros.
Porque é muito fácil amar o dar um bom dia pro vizinho e dar um bom dia para minha esposa. Então, É verdade. eu tenho visto, através do dízimo, oferta, eu consigo amar o próximo. Porque ali a avareza já não está mais ali. Quer dizer, tá, mas ele está muito fraco, está gritando assim, mas não consegue. Ele olha para mim e não paga. Mas aí eu consigo vencer, porque ele está bem baixo. Que legal. Então, eu vejo assim, para mim poder amar o próximo, eu tenho que suportar o da fraqueza do irmão, mas começando dizimando, ofertando. O aluguel, ao invés de eu cobrar, eu já boto na conta apostólica. Amém? Boa. Legal. É isso aí. Muito bem. Chegamos no minuto certo aqui já para encerrar, né? Muito bom compartilhar de hoje. Estamos num pós-presbitério ajustes. Não sei se você já está inscrito no nosso novo canal, que é o canal da Igreja Cachoeira do Sul no YouTube. Pesquisa aí, Igreja Cachoeira do Sul. Vamos Quero lá. lembrar os irmãos da sexta-feira, né? A mensagem. Verdade. José, acho que tem banner essa daí, né? Aproveitar o nosso pico de audiência aqui agora. 11 de abril, nesta sexta-feira, às 22 horas, mensagem especial. O título dela vai ser A Visão da Igreja. O que é a igreja? Por que ela existe? Como ela funciona? Né? Tudo bem, não é Globo Repórter, né? Mas é uma mensagem às 22 horas. E vai ter quadro, professor, vai ter quadro, o professor vai passar alguma coisa no quadro. Talvez imagens, né? Porque caiu de moda a lousa, né? Tá certo, mas Vai ser num tablet. Vai mostrar um tablet. Pois é. Estou evoluindo. Viu só? Legal. Então essa sexta, gente, deixa marcado aí. Não tem encontro no sábado, nem recepção na sexta. Tem uma mensagem especial, novo conteúdo aí para nós, direto da Rádio TV Menorá no YouTube. Agradeço aos participantes dessa noite. Márcio, muito obrigado. Obrigado, irmãos, convite. Quero aproveitar esse momento. Estamos trabalhando bastante aqui para o encontro microrregional aqui da nossa região, em Canela. Puxa aí, No Josué. próximo dia 10 de maio, irmãos. Tá chegando Então, já. convido a todos aqui. Estamos organizando tudo para receber os irmãos aí para essa grande festa espiritual que a gente vai ter aqui na cidade. Vai ter lá, Márcio? Não, vai ter bastante aí, tá? Podem vir. Pode ir, os então, ônibus pode ir podem ônibus, chegar pode ir. aí. O tá? suficiente. E tem tema essa reunião, ó, saindo da prisão emocional, é o tema, é o encontro temático, né? Eu quero. Vou lá então. Verdade. Isso aí, ó. Então, Muito a bonito gente a imagem. Espera aí, irmãos, que estamos esperando aí passar tranquilamente aí de 1000 irmãos aí que vão estar aqui para receber essa seiva do Senhor aí. Estamos nos preparando para mais de 1000 irmãos aí reunidos para essa festa espiritual. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Não precisa ter preocupações aí do povo, né? É bastante cadeira aí. Mas se quiser, né, Bruno? Você dá pra levar no carro ali uma. Pode. Uma cadeirinha. Muitas vezes eu trouxe cadeira no encontro de cachoeira. Precisei usar. A gente falava, não, 1000 pessoas vai suficiente. Bah, daí do nada lotava aqui também. Verdade. Né? Mas que lote. Mas ficar de vai pé ser também bom é demais. maravilhoso. Verdade. Senhor da Graça. É muito bom. E o que importa é ir. É verdade, né? Luiz, muito obrigado. Eu queria até agradecer muito a Deus, né? Essa oportunidade, a surpresa vir aqui falar. Eu quero pedir perdão porque eu falei bom dia, mais do que a hora da primícia, né? Estaria bom Logo dia. já acorda. Eu nem tinha percebido, Luiz, tá percebi. tudo certo. Bom dia, dá boa noite para você. Boa noite a todos também aí. Que Deus abençoe. Até a próxima. Isso aí.